irmãos, a minha vida aqui não foi em vão, não. Tudo é um propósito diante de Deus. Você sabia que você, essa noite, que entrou por essa porta aqui, quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Porque com suas forças você não ia chegar a esse lugar. Eu já me arrepiei aqui, já estou me arrepiando aqui. Você vai falar, eu já estou sentindo a presença de Deus nessa casa aqui. Eu já estou sentindo a presença. Quem está sentindo a presença aqui, levanta a mão. Depois glorifica o Senhor. Porque só o fato de você estar respirando, só o fato de você estar falando, respirando, ouvindo, olhando, isso já é um milagre diante de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu já quero aqui ler para os irmãos a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus. Quando o pastor aqui abriu a palavra, eu falei, eu não vou sair da fiação, não. Porque o Espírito Santo, ele é um só. Quando o pastor abriu a palavra Mateus, eu falei, então é Mateus. Louvado é o nome do Senhor. Então, eu convido a amada igreja a abrir a palavra em Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, é uma palavra muito conhecida, a igreja conhece, e nós iremos hoje mergulhar na palavra, porque a palavra de Deus, ela que fortalece as nossas almas, amém? Então é Mateus capítulo 7, versículo 13, quem achou diga amém. Vamos ler junto? Então a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz o quê? A perdição. Meu Deus. E muitos são os que entram por ela. Amém? A amada igreja pode sentar-se. Eu costumo sempre, quando eu tenho esse privilégio de ler a palavra e pregar o Evangelho, primeiramente a palavra de Deus para o irmão que está ministrando, ou aquele que está falando a palavra de Deus, primeiro é ele que tem que se alimentar. Então tudo que eu for passar aqui para a igreja, eu sou o primeiro a se alimentar. Amém? Então o texto que nós lemos no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, a palavra ela é muito clara, sim ou não, irmãos? Muito clara, né? Entrai pela porta. Quem é a porta aqui? Quem é a porta? Jesus. Jesus. Por que ele está falando assim, entrai pela porta? Porque tem muita gente que está entrando pelas portas errado. Sim ou não? As portas erradas. Então a palavra de Deus aqui fala o quê? Entrai pela porta estreita. Olha, e eu pergunto aqui, é fácil entrar pela porta estreita? Sim ou não? É fácil? Ela é estreita, né, pastor? Ela é estreita. Eu me lembro que lá na minha terra, lá em João Pessoa, né, eu saí de João Pessoa, eu tinha meus 12 anos, e cheguei em São Paulo, e lá em João Pessoa é muito diferente daqui. Como a Bahia é diferente de São Paulo, algumas coisas, sim ou não? Então lá em João Pessoa, lá, tem uma porta que é chamada Porta da Lagoa, que era uma porta bem estreitinha. Então para passar com um cavalo nessa porta, tinha que tirar os arreios do cavalo, porque com muito arreio, muito peso, não tinha como passar pela porta. Então quando Jesus ele fala assim, entrai pela porta estreita, porque para nós entrar nessa porta, precisa largar muitas coisas, há muitas bagagens, muito peso, que quando você entra pela porta, nessa porta que essa noite ele está falando ao meu coração e ao seu coração, porque a palavra que o Senhor ele
Ele está falando aqui essa noite, primeiramente eu já estou me alimentando aqui dela, porque a porta ela é estreita mesmo, irmãos. Não é fácil servir o Senhor, não. Foi o texto que foi lido, né? Tem que levar a cruz e negar o quê? Ai, meu Deus, complica, né? Mas o texto que nós lemos é um texto muito conhecido. E às vezes você pode até falar a alguém, ó, a palavra diz assim, entrar pela porta. Aí então, beleza, tá bom. Mas quando nós aplicamos em nossa vida, aí o negócio é estreito mesmo, né, pastor? Por quê? Porque para eu entrar o Wellington nessa porta, eu preciso largar primeiramente a mentira. Amém? Primeiramente tem que largar a mentira. Eu tenho que largar o engano. E aí vai. Porque não é fácil. O caminho do céu, a Bíblia diz, né, pastor, que ele é tomado por força. E eu estou vendo que essa igreja tem um povo zeloso nesse lugar. Louvado é o nome do Senhor. Tem um povo zeloso. Desde quando eu entrei nesse lugar aqui, eu já senti a presença do Senhor nesse lugar. Começando pelas crianças, jovens e adolescentes, a senhora. Louvado é o nome do Senhor. Então a porta ela é estreita. E a Bíblia diz que poucos, olha só, é poucos que entrarão por ela. Não é da arrepiar? É poucos. Interessante que a palavra de Deus fala que alguns chegaram até o Senhor e falaram: Senhor, fiz sinais e maravilhas no teu nome. E eles ouviram a palavra, né? Não vos conheço. Imagina só, irmãos. Eu acho que aqueles homens, eles estavam esperando, né? Bendito, amado do Senhor, entra pelas essas portas. Não, eles receberam essa palavra, né? Por que, meus amados irmãos? Não adianta simplesmente eu vestir um terno e uma gravata, mas se eu não tiver dentro, enquadrado na palavra, não tem como eu agradar aquele que me chamou. Amém? Amém. A igreja pode glorificar o Senhor por isso, porque o Senhor já está falando dentro dos louvores aqui. Quando eu entrei, o Espírito Santo já está falando, a saudação, o Espírito Santo já está falando, e ele não para de falar. Louvado é o seu santo nome. Entrai pela porta estreita, porque alarga, porque entrai pela porta estreita, porque alarga é a porta e ampla é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entrarão por ela. Essa minha versão aqui é diferente, mas a linguagem é a mesma. Então, quando as coisas começam a apertar, começa a estreitar, muitos, quando o próprio Senhor Jesus, ele começou a apertar a multidão, ele vindo que a multidão só queria pão e peixe, e ele falou assim, a multidão, quem vocês dizem quem eu sou? E muitos falaram, tu és Elias, e outros falaram, tu és Jeremias. Imagina só, irmãos, você está tanto tempo, suponhamos, nessa igreja, e não conheceu o pastor dessa igreja. Certamente a igreja aqui sim conhece, sim ou não? Sim. Conhece, louvado é o nome do Senhor. Mas Jesus, ele fez uma prova a essa multidão, porque tem muita gente, irmãos, que quando vê que a porta ela é estreita, ela começa a desanimar. Quem já viu aqui pessoas que aceitaram o Senhor e depois desistiram? Quem conhece aqui, levanta a mão.
Porque quando começa a caminhar com Jesus, e a palavra ela vai nos ensinando o caminho, e a nossa carne ela tende para as coisas da carne. Sim ou não? Sim. É. Todos nós temos desejos, prazeres, mas a igreja fiel, o prazer da igreja é viver a palavra de Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Então Jesus ele começa a apertar ali a multidão, mas só teve um pastor no meio daquela multidão que falou assim, ó: tu sois o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou para Pedro: Pedro, não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Louvado é o nome do Senhor. Então essa noite o Espírito Santo ele vai te revelar o que é verdade e o que é mentira. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante que na minha viagem até aqui eu vi muitas placas, né, indicando os caminhos, né? E eu até comentando com a minha esposa, que é muitas placas, você vem lá para cá, é muito retorno, é mudança de faixa, é mudança de caminho. Se você catar um caminho errado, um atalho errado, para você retornar é muito difícil. Você pode até retornar o caminho, mas demora um pouco. E eu sempre atento, falei: Fabiana, cuidado com esse GPS aí. Fica atenta no GPS, porque se ele falhar, o negócio a gente vai errar o caminho. Porque quem já se perdeu aqui? Eu já me perdi. Quem já se perdeu? Se perde. Aí você vai em um lugar e na caminhada, você indo, você vai em uma rua e você, doido para achar a rua, você até mesmo, além de procurar a rua, você se perde. Você não acha a rua e se perde, sim ou não? Olha bem o que Deus está falando nessa noite para a nossa vida. Porque quando a gente prestamos atenção na palavra, o Espírito Santo ele vai sondando. Cada um aqui, o Espírito Santo ele vai dando uma porção. Da onde está precisando? Eu já peguei a minha aqui, ó. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então o que acontece? Eu falei: se a gente errar o caminho, a gente vai ter um grande dano. Eu falei: não vamos errar, não. É por isso que de vez em quando a gente ligava para o pastor: e aí, pastor? A Fabiana, minha esposa: e aí, está indo certo? O pastor está indo certo. Ó, vai por aqui os atalhos, né? Vai eu querer dar uma despertar? Não, deixa, Fabiana. Vamos lá. Eu acho que essa hora eu nem devia estar aqui. Sim ou não? Então, meus amados irmãos, essa é a palavra do Senhor. Quando você está ouvindo essa palavra aqui, ó, você não erra o caminho, porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 12, fala assim, que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu já vi que alguns aqui já estão entendendo. Glória a Deus, aleluia. Né? Já pegaram já. Aleluia. Por que de dois gumes? Porque tanto ela abençoa o homem como ela amaldiçoa. Tanto ela salva o homem como ela condena o homem. Aleluia, glória a Deus. Então nada fica patente diante dos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Às vezes o homem erra e ele tenta esconder, né? Quem lembra daquela mulher da dracma perdida? Quem lembra aqui? A dracma perdida. Ela perdeu a dracma, ela tinha 10, não era isso? 10 dracmas. E ela perdeu uma dracma. Quando ela perde a dracma, ela entra em desespero, porque aquela moeda, era uma moeda, né, pastor? Na época, as mulheres, ela usava como se fosse um colar, e era colocado em sua testa. Então, se tivesse faltando uma dracma daquela, as pessoas percebiam: está faltando alguma coisa aí.
Mas quando eu olho para essa igreja aqui, eu consigo enxergar que nada tem falta nesse lugar. O Espírito Santo, ele tem sustentado essa igreja. Guarda o que tem para que ninguém tome tua coroa. Aquele que vencer, dar-te a coroa da vida. Louvado é o nome do Senhor. Então aquela mulher, ela se desespera, irmãos. Porque aquela dracma para ela era de muita serventia. E eu fui buscar, né, porque tanta preocupação com aquela dracma perdida. E eu fui buscar, porque aquela mulher se preocupou tanto. Ela tinha quantas dracmas? 10. E ela perdeu o quê? Olha aí. Tem gente que perde as coisas, né? Esquece, né? E às vezes é de grande valor. Às vezes você tem um vizinho que está do seu lado e você não evangeliza. Às vezes é um parente. Essa noite o Espírito Santo ele já está falando no nosso coração. Louvado é o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que ela perdeu a dracma perdida ali, ela perdeu. E ela começou a varrer a casa, sim ou não? Ela começou a varrer a casa. Eu nunca vi, pastor, ninguém glorificar uma mensagem dessa, né? Porque é estreito o negócio, né? O versículo que nós lemos falou que o caminho ele é o quê? Então essa noite o Espírito Santo está nos emprestando. Ele está nos emprestando, pastor. Ele está deixando bem estreitinho. Porque a verdade ela faz isso. Ela faz isso, a verdade. E essa igreja que eu estou aqui essa noite, o Espírito Santo já tem falado que é uma igreja escolhida dele. É uma igreja que ele tem separado. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E eu fui buscar, né, o valor que ela dava tanto para essa dracma perdida, né? A dracma que ela tinha perdido era uma moeda. E os historiadores dizem que era como um dia de serviço com muito esforço. Então era um dia de muitos trabalhos. Nós temos um horário, né, de trabalhar, né, aqui no Brasil, né, suponhamos, né, 8 horas de serviço, né, você pega e vai embora. Mas nessa época não era o dia, é de manhã até o fim da tarde, era o dia todo. E era um trabalho de muito esforço. Então, quando essa mulher ela perde a dracma perdida, interessante, irmãos, que ela perdeu essa dracma onde? Quem lembra? Dentro de casa. Eita, olha. Quem já está entendendo aqui, levanta a mão, que Deus está falando. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Então ela perdeu, foi dentro de. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Grandioso é teu nome. Ele canta lá de vez, lá, chove lá. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. E ela perde a dracma dentro de casa. Às vezes até mesmo, né, pastor? Quantos têm perdido a dracma dentro da sua casa? Quanto tem perdido a dracma dentro da sua casa? Às vezes é um esposo que está nas drogas, o filho não está na presença do Senhor, mas espera aí que tem recurso. Ainda há esperança. Aleluia, glória a Para Deus. uma árvore que foi plantada. Aleluia, glória a Deus. Ainda há esperança. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas o meu filho ele está na droga. Ainda há esperança. O meu esposo ele está bebendo. Ainda há esperança. Ah, meu pai está enfermo. O meu irmão está preso. Ainda há esperança para uma árvore que já foi cortada. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ela perde dentro de casa.
E nós trazendo, amados, para nós, igreja, o que significa perder dentro de casa? Vamos aplicar isso na nossa vida? Suponhamos aqui, o pastor ele marca uma reunião com a igreja, e às vezes o irmão deixa de vir por causa de algo pequeno. Significa que ele está perdendo o quê? A bênção. Sim ou não? Às vezes é uma visita no lar. A irmã que está à frente, o irmão marca uma visita, vamos lá visitar. E às vezes poucos dão valor. A palavra que o Senhor nos deu essa noite, a porta ela é o quê? Estreita. E eu não vou sair disso aqui não. É que o Espírito Santo está falando com as nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor. Ainda bem que quem está falando é o Espírito Santo, não é o homem não, é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então ela pega e ela começa a varrer a casa. Tem casa que é muito grande, né, pastor? Eu morava em uma casa de 5 cômodos, né? Aí passou uns tempos, eu construí a outra. Aí foi diminuindo os cômodos. Aí hoje a gente mora numa casa de 4 cômodos. A de baixo tem 5, né? E tem as outras, né? Mas a gente mora numa casa. Para limpar uma casa pequena é mais fácil, sim ou não, irmãs? Sim. Os varões também, né? Porque os varões também às vezes pegam a vassoura, sim ou não? Pega não para ver, né, pastor? Pega não para ver. Às vezes o varão tem que pegar, ajudar a varrer também, arrumar a casa, né? Então, quanto mais a casa é pequena, é mais fácil de arrumar, sim ou não? Se ela for maior, traz mais dor de cabeça. E tem uns engraçadinhos ainda, né, irmãos, que pega a roupa e joga em qualquer lugar, né? Não é verdade? O sapato em qualquer lugar. Lá em casa, lá, se fizer isso aí, o negócio, a porta é estreita. Aí eu só vejo a palavra, arrume e saiu. Tá certo, é isso mesmo. Porque é bom bagunçar, né? Para arrumar é difícil. Para restaurar é difícil. É mais fácil você derrubar uma casa do que você construí-la. Sim ou não? No mesmo versículo aqui que nós lemos no capítulo, a Bíblia diz que um homem ele recebeu uma planta e o outro também recebeu uma planta para construir as casas. Só que um construiu a casa sobre areia e o outro sobre... Está no mesmo capítulo. Está no capítulo, deixa eu ver aqui, 24. Então ele recebeu a mesma planta. Então eles ouviram a palavra. Ó, vocês vão construir uma casa, você também vai construir uma casa. Os dois ouviram a mesma do mesmo homem. Aí vai o engraçadinho construir a casa sobre a areia. Não é verdade? É mais fácil, né, pastor? Construir sobre a areia? Por que é mais fácil? Porque você vai cavar a areia. Não é verdade? Você vai cavando ali, é fácil demais. Agora na rocha o negócio é estreito. Na rocha, quando você bate, e às vezes você está cavando ali, mano, a marreta bate lá, o estrovenga, só vê o fogo, pá, é rocha. Não é verdade? Então tudo, imagina só esse salão para ser construído, o trabalho que deu, né? A ver a pessoa entra por essa porta e fala, tá bacana, lindo, ó, piso, coisa mais limpa, a igreja está linda, mas não sabe o trabalho que os irmãos tiveram aqui. E para a igreja estar desse jeito, as irmãs arrumando, os varões, é fácil. Então tudo quando se constrói é difícil. Às vezes você vê uma pessoa assim, a pessoa tem uma casa bacana, tem um emprego bom, mas não foi fácil para ele ou ela chegar até ali. Houve ele passou por etapas. Aí tem neguinho que já quer entrar na fila, né? Furar a fila, nada disso, vai lá, tem que ser o último. E a Bíblia diz, né, que os últimos serão o quê?
Tem engraçadinho que quer não, né? A obra está andando e ele quer ser o primeiro. Não, vai pegar na enxada primeiro, servir mesmo, você vê como é que é o negócio, a porta é estreita. Então, eu não vou sair da palavra não, eu vou permanecer aqui, eu não vou morrer não, porque o Espírito Santo está queimando meu coração aqui. E essa noite nós vamos sair daqui abastecidos com a palavra de Deus. Aí ela pega, começa a varrer a casa. E tem casa que tem quarto, sim ou não? Banheiro. Qual é a área mais difícil de uma casa de limpar, irmãos? Irmãs, qual é a área mais difícil assim que as irmãs acham? Né? É banheiro? É a cozinha, irmã? A irmã falou que era a cozinha. A cozinha? Porque tem uns engraçadinhos que comem lá e jogam o prato, né, irmã? É a cozinha, né? Imagina só, quando essa mulher ela começou a varrer a casa dela todinha para achar, pastor Adriano. Aí vai ela no quarto. O quarto é o lugar da intimidade, sim ou não? Tem coisa que nós temos que limpar. Tem coisa sua que você não deve falar para ninguém. É intimidade, é sua, é seu. Amém? Quem está entendendo? Tem coisa, irmão, dentro do quarto que é seu, é a sua intimidade. E ela foi lá no quarto e começou a varrer. E foi limpando. Porque tem lugar do quarto que, às vezes você vê limpo, né? Mas quando você levanta o tapete, aí tem que levantar o tapete e limpar. Porque está sujo. E tem sujeira que você não consegue enxergar. Mas tem sujeira que você enxerga, sim ou não? Você está vendo? Está sujo aqui. Mas tem sujeira não. Tem sujeira que você tem que observar muito bem para você achar a sujeira. Por isso que o Espírito Santo,